31. Guild Wars. Capítulo 471. A competição fala clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble _nó Draco relaxou na banheira, girando preguiçosamente as pernas enquanto ponderava sobre o anúncio anterior. A voz do deus do refinamento permeou todos os cantos do tesouro, então ele tinha certeza de que todos ouviram. Ele estava se perguntando se outros realmente viriam competir. À primeira vista, a resposta obviamente deveria ser sim, mas Draco discordaria. Afinal, ele havia passado muito tempo indo de aldeia em aldeia, esclarecendo os habitantes, independentemente de seu status. Para esclarecer os outros, ele precisava possuir algo que eles não possuíam e ele demonstrou isso perfeitamente em cada aldeia. Sem falar que suas ações demonstraram extrema benevolência e compreensão, eles deveriam se sentir em dívida, não? Porém, Draco também entendia que não importava o que acontecesse, esperar que todos eles perdessem um evento tão raro seria um pouco demais, sem mencionar que haveria alguns caras que não dariam a mínima para essas coisas. Draco soube que cerca de 200 competidores compareceram em média à competição nas últimas vezes em que ela foi realizada. Não estava claro quantos compareceriam desta vez, dadas as suas ações. Ainda sem pressa, o sujeito decidiu não fazer outra refeição como acabara de fazer. Na verdade, esse banho era apenas para ele passar algum tempo com seus pensamentos enquanto estava em um lugar confortável. Ele atualmente tinha 3 habilidades comerciais no rank Grande Mestre: Ferraria, Alquimia e Encantamento. 2 habilidades profissionais no nível de Especialista: Engenharia Mágica e Escrivão, bem como 3 habilidades profissionais no nível de Armador: Corsário, Criação de Masmorras e Fusão de Habilidades. Essa escalação foi bastante potente sem as habilidades profissionais amadoras, pois elas dificilmente deveriam fazer diferença na avaliação. No entanto, Draco estava confiante de que venceria de qualquer maneira. Visage, o prefeito Lizardman de Evergreen Village, disse especificamente: afinal, a herança do deus do refinamento não é para coisas superficiais como posição ou habilidade. O único requisito para passar nos vários testes da competição é o talento. Talento. Não habilidade. Não classificação. Não criatividade. Talento. Draco presumiu que a competição seria curta. A maioria dos torneios desse tipo consistia em testar habilidades, portanto haveria estágios complexos onde cada aspecto da habilidade de um competidor seria avaliado em relação à competição que estava sendo realizada. Mas um teste de talento era simples. Draco imaginou que entraria e sairia em poucas horas, e era por isso que se sentia confortável descansando. O que constituía talento nesse sentido foi ter mais habilidades comerciais do que outras de classificação mais alta. Foi a velocidade com que alguém subiu na classificação de sua habilidade comercial. Ou foi a comparação entre os ranks de trade skill alcançados em comparação com o rank do jogador. Havia mais do que algumas maneiras de avaliar o talento de alguém, mas a confiança infinita de Draco vinha do fato de que não importava qual método fosse usado, ele tinha certeza de que sairia vencedor. Chefe, sejamos realistas. Este sujeito surgiu há menos de um ano e já havia trazido 3 habilidades comerciais para o posto de Grande Mestre. Embora fossem apenas habilidades comerciais básicas, já era difícil o suficiente alcançar o rank Mestre em apenas uma área. Não foi por diversão que 2 deuses da origem Tradeski procuraram abençoá-lo, eles também o reconheceram. Se até os deuses da origem ficassem impressionados com esse sujeito, que coisa de cachorro o deus do refinamento da semi-origem teria que o ser para fingir que não estava? Draco suspirou e saiu do banho, enxugando-se vagarosamente. Ele encontrou Over na saída, que se curvou e o informou: meu Lord Draco, deixe-me levá-lo ao local habitual da competição e acomodá-lo. Draco sorriu para o mordomo confiável e manifestou sua armadura. A dupla então saiu da Evergreen Manor e caminhou pelos caminhos pitorescos em silêncio. Draco ainda estava imaginando como a competição seria realizada enquanto Over estava pensando em como permanecer como mordomo de Draco, independentemente do resultado. No momento em que Draco deixou a mansão, os 2 companheiros Gyeong e Clarente de repente abriram um olho cada.
O tempo todo eles dormiram com suas famílias em uma ala especial da mansão, isolada para eles, mas agora haviam acordado. O que foi ainda mais assustador foi que os dois companheiros não se levantaram nem disseram nada. Eles apenas fizeram contato visual, sorriram e fecharam os olhos mais uma vez, voltando a dormir facilmente. Esses dois bastardos, que loucura eles estavam planejando fazer desta vez? Draco e Love logo chegaram à prefeitura. Visage ficou do lado de fora com os braços cruzados atrás das costas, conversando com três jovens com uma expressão severa. Com seu controle passivo, Draco conseguiu ouvir facilmente o que ele dizia. Ele os estava repreendendo por participarem quando Draco também estava, mas as crianças insistiram que esta seria a única chance em suas vidas. Contra isso, Visage não podia argumentar. A competição acontecia a cada milênio, e essas crianças não viveriam até o próximo. Mesmo que se sentissem mal por competir contra Draco, eles queriam experimentar a competição por si mesmos para que pudessem ampliar seus horizontes e viver suas vidas sem arrependimentos. Além disso, se Lord Draco é tão bom, então irmos não deveria fazer diferença, já que sua superioridade nos tornaria mais fracos de qualquer maneira, certo? O rosto de Visage ficou negro com essa lógica dolorosa, mas ele não pôde responder porque eles apenas declararam a verdade. Draco, que ouviu isso, concordou silenciosamente com eles. Ele não deveria se preocupar com quantos vêm, mas sim com sua capacidade de superá-los todos por direito. O que foi mais impressionante? Ser o primeiro entre 100? Ou ser o primeiro entre 10.000 que eram tão qualificados quanto 100? Limitar sua competição lhe renderia uma vitória fácil, mas não significativa. Como ele era um gênio do Tradeskill e sabia disso, Draco sentiu que seus pensamentos anteriores eram muito vaidosos. Visage viu Draco e encerrou a conversa. Em vez disso, ele conduziu o sujeito para perto e começou a explicar algumas regras e detalhes sobre a competição. Nesse ínterim, os três jovens competidores observaram-no em silêncio para ver como ele havia mudado desde que havia esclarecido a todos voluntariamente. Provavelmente não havia uma única pessoa em toda a seção interna do tesouro que não conhecesse seu rosto. Eles descobriram que sua aura era mais intensa, pois ele subiu de classificação desde então. Sem mencionar o fato de que ele exalava uma confiança infalível que os reprimia enormemente. Combinado com a conversa anterior de Visage, eles continuaram pensando, talvez eu não devesse ter vindo, porque pensei que poderia desafiá-lo. E ele é muito forte, não há esperança. Os olhos de Over brilharam quando ele percebeu a crescente depressão nos outros companheiros, e Visage também notou seus semblantes sombrios. Ambos sabiam que isso não era uma mera aura, mas uma guerra psicológica direta que Draco estava usando. No entanto, os dois homens mantiveram silêncio. Estava claro em que lado eles haviam apostado, então eles não iriam dar um tiro no próprio pé ao falar. Sem falar que isso não foi proibido nem ilegal. Draco teria apenas que ser esperto sobre isso. Se ele chegasse à área de competição e a espalhasse desenfreadamente, os outros prefeitos libertariam suas alas e tal método não funcionaria facilmente duas vezes. Como tal, ele teve que suprimi-lo até que apenas os competidores subissem ao palco. Então ele poderia oprimir cruelmente sua competição. Os dois trocaram um olhar e assentiram, pensando que este era um bom plano. O próprio Draco ficou impressionado. Eva estava certa. O controle mental era uma habilidade psíquica verdadeiramente poderosa que eles tinham. Mesmo que o seu fosse muito mais fraco, ele poderia usá-lo com mais liberdade porque havia menos chance de ele ficar fora de controle, como criar mentes coletivas ou algo parecido. Da mesma forma, foi por isso que Eva preferiu usar a telecinese diretamente antes de desbloquear mais habilidades psíquicas, já que era mais difícil de controlar, mas tinha menor chance de acidente para ela. Draco absorveu as regras e conselhos dados por Visage silenciosamente até que eles deixaram Evergreen Village através de um portal no ponto fraco da prefeitura. Aparentemente, era o mesmo que usavam para enviar mercadorias para a área central. Draco estava muito interessado em ver o que havia do outro lado. Quando eles se manifestaram, ele ficou totalmente sem palavras. A área central bloqueada por uma cúpula de origem energia era na verdade um pequeno palácio construído em um estilo arcaico e indescritível. Draco nunca tinha visto construções como essa em nenhum livro de história, o que era justo, já que o deus do refinamento era um deus de semi-origem da Era Antiga. Como um deus da habilidade comercial,
Era provável que a criatividade deles estivesse fora deste mundo. Draco imediatamente notou que além do palácio, havia um pequeno campo logo antes do prédio que era ocupado por muitos jovens como os que estavam ao lado de Draco. Parecia que Evergreen foi um dos últimos a chegar. Isso se devia a Draco, já que ele não sentiu pressão da competição, ao contrário desses nativos que reverenciavam seu ancestral supremo e faziam questão de aparecer o mais rápido possível. Mais uma vez, muitos olhos caíram sobre ele. Todos eles haviam testemunhado sua grande habilidade em Thread Skills, então estavam avaliando seu concorrente mais preocupante. Não havia mais reverência e admiração em seus olhos de alguns meses antes, mas sim fogo e vontade de lutar. Os prefeitos que ansiavam que Draco visitasse suas aldeias e esclarecesse seu povo agora o cumprimentavam de forma neutra e morna, com leves sorrisos em seus rostos. Visage bufou friamente. Esses velhos idiotas ingratos provavelmente haviam incentivado os membros de sua aldeia a participarem da competição, ajudando-os a se livrar de qualquer apreensão de dívida que tinham para com Draco, substituindo-a por um espírito competitivo. Draco, porém, não se incomodou. Quando ele finalmente vencesse a competição, levaria embora todo o tesouro e seu povo, não precisaria de tantos prefeitos para cuidar de toda a tribo. Eles seriam fundidos em um só na cidade-estado de Vita, precisando apenas de um prefeito por vez. Foi por isso que Visage apostou totalmente em Draco, enquanto os outros prefeitos exaltavam sua própria juventude. Era simples política, no mínimo. Os 4 candidatos da Evergreen juntaram-se aos restantes, que desta vez totalizaram quase 400. Claramente, os outros prefeitos estavam desesperados devido ao talento de Draco em comparação com outros forasteiros do passado. Então eles roubaram e espremeram todos os talentos que tinham e os forçaram a vir. Se eles não conseguissem vencer, pelo menos deveriam trabalhar juntos para suprimir Draco de alguma maneira ou sabotá-lo de qualquer maneira possível. 400 competidores foi um número recorde na história das competições, e tudo isso por causa desse desgraçado. Draco ficou surpreso ao ver que era o oposto do que ele havia imaginado antes, mas, novamente, ele deu muito crédito aos prefeitos. Eles haviam demonstrado totalmente sua falta de vergonha desta vez, mas ele não guardaria rancor por isso. Over e Visage, porém, os amaldiçoavam e insultavam em seus corações, sem entender como alguém poderia ser tão desprezível. Logo, tudo foi cortado por uma voz retumbante igual a que anunciou a competição anteriormente, provavelmente a do deus do refinamento. Agora que cada aldeia chegou com seus talentos milenares, a competição prosseguirá em breve. Notei, porém, que esta sessão em particular tem quase o dobro dos candidatos habituais. Isso é bom, pois quanto mais competirem, maiores serão as chances de meu sucesso. Requisitos sejam atendidos. Os prefeitos sorriram e se curvaram, como se tivessem feito tudo isso para agradar o espírito do Ancestral Supremo, quando Draco e companhia sabiam a verdade. Primeiro, avaliarei as almas de todos os candidatos esperançosos para procurar qualquer forma de negligência ou existência insidiosa que espere roubar minha herança. A voz acrescentou friamente. Draco esfregou o queixo. Isso foi o que ele já havia especulado, mas isso apenas confirmou que alguns deuses verdadeiros deveriam realmente querer roubar a herança do deus do refinamento. Uma maneira inteligente de fazer isso seria usar estranhos para entrar como seus procuradores ou plantar uma linhagem no tesouro de competições passadas para tentar roubar a herança em algum momento. Mas não foi muito improvável. Se Draco perdesse a competição, ele teria que deixar o Pia e companhia para trás, que provavelmente estavam todos grávidos. Se eles gerassem sua prole, sua linhagem continuaria no tesouro e se misturaria com a deles. Se Draco deixasse alguns códigos adormecidos em sua linhagem para ativar mais tarde, ele poderia fazer com que um descendente roubasse a herança legalmente e então desfrutar dos benefícios sem que o deus do refinamento pudesse fazer nada a respeito. Guild Wars. Capítulo 472. A competição 2. Draco e os outros candidatos pareciam despreocupados, como se já esperassem isso. É evidente que os presidentes das várias aldeias informaram os seus candidatos sobre os vários procedimentos do concurso antes do seu início oficial, mas nada sobre a atividade em si. Aparentemente, o que aconteceu a seguir não foi exatamente visível para os espectadores. Draco ficou imóvel quando chegou sua vez e seu corpo e a alma foram revistados por esse espírito do deus do refinamento. É claro que, ao inspecioná-lo,
Ele recuou em choque total, exatamente pelas mesmas razões que os deuses Origem o abençoaram. Uma linhagem tão poderosa e caótica e sua existência especial permitindo que ele voltasse à vida indefinidamente, a menos que seu espírito fosse destruído. O que diabos estava acontecendo lá hoje em dia? O estado do avião principal não deveria ser pior do que na era antiga. O espírito decidiu ficar em silêncio sobre as suas preocupações enquanto continuava. Não sentiu nenhuma malevolência ou trapaça em Draco. Na verdade, foi até capaz de perceber que este estranho foi guiado aqui através das suas próprias conquistas desde o início. Nota do autor, ou seja, o NPC Deus do Refinamento sentiu que Draco foi trazido aqui através de uma missão que foi recompensada a ele, não por sorte ou por intenção. Depois de passar pelas mentes e almas de todos os candidatos, o espírito relaxou e falou novamente. Como nenhum de vocês foi considerado deficiente, a competição começará sem mais demora. Feche os olhos e visualize um item que você mesmo criou. Sua classificação é irrelevante, assim como sua qualidade. Os candidatos fecharam os olhos e começaram a imaginar quaisquer itens que trouxeram para este mundo através de artesanato ou design. Quanto a Draco, seus olhos brilharam quando ele rapidamente entendeu o que estava acontecendo aqui. Visade, e provavelmente os outros prefeitos aos seus candidatos, lhe contaram sobre esse teste, mas não sobre o significado por trás dele. Eles conheciam os testes que ocorreriam, já que o Deus do Refinamento mantinha tudo aqui e nenhuma regra jamais havia impedido os prefeitos supervisores de registrar o que haviam testemunhado aos seus futuros sucessores, mesmo que não tivessem ideia de como foi avaliado ou qual era cada teste. Deveria avaliar. A única coisa que sabiam era o que o Deus do Refinamento lhes disse diretamente, que esta competição buscava apenas talento, não habilidade ou experiência. Draco tinha sido Guildmaster de uma guilda de nível divino na linha do tempo anterior. Quando Elscap estava recrutando jogadores, foi ele quem projetou os testes para os jogadores de combate e para os jogadores de Trade Skill, ao contrário desta linha do tempo onde ele deixou essa tarefa para Eva. Então, novamente, quando ele liderava Elscap, ele e Eva eram inimigos mortais. Então era isso. De qualquer forma, Draco entendeu o que esse teste estava avaliando: ego. Muitas teorias e sugestões vieram à mente dos prefeitos anteriores, que eles anotaram. Isso poderia estar testando a criatividade, honestidade, atenção aos detalhes ou foco. Para o Guildmaster do Umbra estava claro como o dia. Este foi um teste de ego, para avaliar a arrogância dos concorrentes. A redação foi muito específica no final: sua classificação é irrelevante e sua qualidade também. Essa última declaração foi o que esclareceu exatamente do que se tratava. Visualize um item, independentemente de sua classificação ou qualidade. Você colocaria um item comum, incomum ou até mesmo da camada lixo. Ou você demonstraria seu orgulho e alegria, o único item que você fez que superou tudo que veio antes e talvez até mesmo aqueles que vieram depois. A maioria das pessoas leria essa última frase como se o Deus do Refinamento as tranquilizasse, mas não foi o caso. Esta foi uma competição, onde os melhores talentos sairiam vitoriosos. Mesmo que o espírito falasse assim, ninguém presente iria imaginar um item de classificação comum que eles fizessem. Criadores e artesãos eram uma das pessoas mais egoístas do mundo. Seja escritor, artista, artesão, pedreiro, cozinheiro, cervejeiro, etc., cada uma dessas pessoas acreditava subconscientemente que tudo o que criavam era uma obra-prima que merecia aclamação e reverência mundial. Eles acreditavam que só eles poderiam realmente julgar o valor da sua criação, e muitos não gostavam de opiniões divergentes sobre esse assunto. Era simplesmente uma parte do comércio. Nota do editor: agora sabemos que nosso querido autor tem um complexo de Deus. No entanto, os criadores que receberam títulos mundialmente aclamados pela sua arte, esculturas ou peças musicais geralmente tinham um fator subjacente. Eles abandonaram a crença inata de que seu trabalho era uma obra-prima e o encararam como ele era, intrinsecamente falho e imperfeito. Então, eles trabalharam em seu projeto repetidamente, removendo quaisquer problemas antes de divulgá-lo ao público. Naturalmente, tais obras se tornariam instantaneamente as favoritas de muitas pessoas no mundo. Infelizmente, isso se aplica apenas ao primeiro trabalho popular do artesão em questão.
Normalmente, depois disso, o ego deles voltaria com força total e a qualidade deles começaria a declinar porque eles seriam incapazes de retornar a essa mentalidade livre de ego. Pode-se dizer que o Deus do refinamento é o primogenitor de todas as habilidades comerciais, ou pelo menos era isso que eles estavam tentando alcançar antes de caírem, provavelmente. Para herdar tal legado, como poderia o sucessor ter a cabeça enfiada? Draco ponderou sobre isso e percebeu que o espírito estava olhando para ele em silêncio. Embora atualmente possa ser quase intangível e etéreo, ele ainda pode senti-lo olhando para ele e estimulando seus pensamentos através de sua herança do anjo negro. Seria fácil bloquear isso, já que suas habilidades psíquicas não eram uma piada, mas isso provavelmente apenas o desqualificaria. Além disso, não havia mal nenhum no Deus do refinamento se interessar por ele acima do resto. Mais importante ainda, a reação do espírito revelou que a dedução de Draco estava certa, daí a sua intriga. No entanto, a desvantagem disso era que, como ele estava ciente do verdadeiro significado do teste, e o espírito estava ciente disso agora, ele não poderia mais encontrar uma saída barata, imaginando intencionalmente algo simples para parecer humilde. Draco sentiu o espírito cambalear em choque com seus pensamentos e deduções rápidas. Tentou fechar sua mente para ele, mas foi impossível. Se quisesse continuar lendo a mente de Draco, ele também seria capaz de captar as emoções do espírito e alguns pensamentos superficiais. Foi como construir uma ponte sobre um rio. Sim, você que construiu a ponte no lado oeste do rio seria capaz de atravessá-la, mas o mesmo aconteceu com o sujeito do lado leste que estava observando você construí-la. A única maneira de evitar isso seria quebrar a ponte, o que o espírito do Deus do refinamento não poderia fazer, pois precisava analisar a mente de Draco para este teste. Um grande enigma. Um teste de ego, onde ele não poderia agir deliberadamente de forma humilde, e tentar ser inteligente usando a psicologia reversa para agir de forma arrogante também sairia pela culatra. Como ele deveria passar nisso então? Draco apenas encolheu os ombros ao terminar esse pensamento. Ele decidiu imaginar o que quisesse. Se ele passou ou não, dependia dos critérios do Deus do refinamento em primeiro lugar. Então por que ele deveria se estressar desnecessariamente com isso? Não importa o quanto ele tentasse enganar o espírito, com suas mentes conectadas assim, seria uma toca de coelho sem fim. Como tal, Draco imaginou um dispositivo avançado de criação espacial que ele havia feito. Quando o Deus do refinamento se agarrou a ele, ficou chocado além da medida. Este era um item inconcebível na criação desta época, mas também impossível na antiga. Se este não fosse um teste de ego, mas de habilidade ou engenhosidade, Draco teria pontuado 100%. Até mesmo o espírito do Deus do refinamento se viu perdido na maravilha de uma criação tão única e abstrata que desafiava as próprias leis da natureza. Contudo, seu transe foi interrompido pela risada de Draco. Uma versão mental de si mesmo se manifestou ao lado do dispositivo avançado de criação espacial flutuante e acenou para o dispositivo. Imediatamente, a construção se desfez e um cristal de éter voou dele e entrou em sua mão. Ei, você acha que foi difícil fazer isso? Dê uma olhada. Ele jogou o cristal de éter para a manifestação do espírito do Deus do refinamento em sua mente, que pegou um item e o inspecionou. Assim que o fez, seu rosto cheio de admiração congelou enquanto tremia com emoções que Draco identificou rapidamente como indignação e descrença. Draco se virou e mostrou as costas ao Deus do refinamento enquanto falava profundamente. Levei apenas a 30 segundos para imaginar isso depois de aprender um design básico de outro artesão. Suspiro, se apenas metade do meu talento pudesse ser compartilhado entre esses rapazes, eles não se tornariam deuses da origem amanhã? O espírito do Deus do refinamento, que era de uma cor intangível, esbranquiçada, instantaneamente tornou-se negro de raiva. Nesta primeira prova, deverão haver apenas duas notas. Era humilde ou egoísta. Umbly conseguiu um passe provisório enquanto Egotistic contou como uma falha automática. Quanto a Draco, o espírito não poderia classificá-lo em nenhuma das categorias porque ele não satisfez totalmente os critérios de nenhuma delas, dadas as suas ações e palavras. Em vez disso, ele adquiriu sua própria classificação única que o espírito do Deus do refinamento não poderia ser capaz de mudar. A nota de Draco na primeira prova não foi nem humilde nem egoísta, mas sim totalmente sem vergonha. O espírito, incapaz de suportá-lo mais,
Fugiu de sua mente e verificou os outros competidores. Ele os classificou um por um. Devido ao aumento do número de competidores, houve muito mais passes com a nota humilde do que antes. Normalmente, apenas cerca de 10 a 15 obteriam essa nota, mas desta vez uns impressionantes 50 passariam para a próxima rodada. Provavelmente, isso ocorreu porque os prefeitos forçaram alguns bolsistas a comparecer, e essas pessoas não eram do tipo que gostava de se destacar. Eles simplesmente adoravam fazer artesanato, então imaginaram seus primeiros itens e relembraram como foi ótimo fazer seu primeiro trabalho. Tais construções significativas ganharam o favor do espírito neste teste, sem o conhecimento de ninguém. O espírito do Deus do refinamento de repente estremeceu como se uma brisa fria tivesse passado por suas costas nuas, e se virou para ver o rosto de Draco se voltar para sua localização geral com um sorriso estampado em seu rosto. Tosse. Vamos fazer com que uma pessoa esteja ciente do propósito deste teste. O espírito então falou novamente à multidão. Agora, concentre-se no palácio que você vê à distância. Descreva mentalmente como ele parece ter sido construído para você. Sinta-se à vontade para destacar qualquer coisa especial que encontrar sobre ele. Os lábios de Draco se contraíram. Mais uma vez, ele rapidamente compreendeu o propósito deste teste. Assim como antes, a dica foi colocada na frase final, para todos aqueles astutos o suficiente para descobrir. Não que o Ki de Draco fosse maior do que o de qualquer outro, era apenas que os habitantes daqui tinham sido limitados pela sua reclusão neste pequeno mundo durante centenas de milhares de anos. Ninguém tinha experiência em reunir e testar pessoas em massa como Draco, que o fez de várias maneiras para peneirar o joio. Na verdade, a maioria dos jogadores que frequentaram a faculdade ou fizeram exames escritos extensivamente seriam capazes de descobrir os significados ocultos rapidamente. Os exames eram irritantes, mas tornavam o adulto moderno mais intuitivo sobre as verdadeiras restrições dos testes em comparação com esses sujeitos medievais que nunca foram forçados a escrever testes intensivos e, em vez disso, aprimoraram suas habilidades de combate. Neste teste, descrever um palácio não fazia sentido, não importa quão preciso você fosse. Como disse o espírito na última frase, eles eram livres para apontar qualquer coisa particularmente especial a respeito. Em outras palavras, este foi na verdade um teste de observação. Uma criadora ou artesão precisava ser muito mais observador do que qualquer outro tipo de pessoa. Era necessário olhar para algo dentro de seu campo ou trabalho e, por mais obscuro que fosse, eles precisavam ser capazes de captar o cerne do assunto. Por exemplo, um arquiteto que recebeu projetos elaborados por seu antecessor, que foi demitido, pediu demissão por conta própria ou talvez tenha morrido. Este substituto teria de avaliar o modelo traçado pelo seu antecessor e identificar rapidamente todos os seus pontos fortes e fracos, a fim de se desenvolver com sucesso. Outro exemplo seria o escritor de um roteiro. Se lhe fosse dada a tarefa de fazer uma sequência para uma prequela muito popular, ele teria que examinar minuciosamente o estilo dos contos anteriores e descobrir como desenvolvê-los, para que a sequência fosse elogiada como um conto ainda melhor, não algo que entre em conflito ou prejudique o original. Guild Wars. Capítulo 473. Inteligência Pináculo. Draco estava começando a notar um padrão nesses testes. O primeiro testou o ego e este testou a observação. Pode parecer aleatório, mas na verdade deveria estar diretamente ligado à situação do Deus do refinamento e provavelmente à sua herança. Quando Draco pensou nele entrando nesta missão única, a primeira coisa que encontrou foi um teste de sua força de combate. O Deus do refinamento, por algum motivo, apenas sobrecarregou o estranho com isso, embora fosse opcional. Qual foi o propósito disso? Draco havia verificado que era muito provável que o Deus do refinamento não tivesse conseguido lutar e muito menos matar um rato, tendo dedicado toda a sua vida às habilidades comerciais. Durante a Guerra dos Deuses, o Deus do refinamento deve ter sido alvo de uma facção deífica em particular, a mesma que Eva suspeitava ter financiado, fornecido a seguros meios para massacrar todos os dragões. O momento tinha sido muito bom naquela época, já que as coisas estavam completamente caóticas. Teria sido extremamente fácil para uma facção oculta implementar muitas coisas que derrubariam enormemente o mundo e permitiriam que eles se estabelecessem no rescaldo. A dupla só chegou recentemente a essas conclusões separadas, mas conjuntas,
principalmente depois que o enviado de Deus, Quilobar, lhes contou sobre os panteões e a estrutura política geral do mundo divino. Essas poucas linhas revelaram muitas informações, especialmente informações que ligavam dois dados abstratos que originalmente eram difíceis de conectar. Houve também o tempo em que Draco usou seus olhos de Kaelo atualizados para espiar o passado, onde viu Sigurd treinando na cidade ancestral dos dragões. Esses pequenos detalhes lhe permitiram descobrir a estrutura esquelética da história. No entanto, eles precisariam de um pouco mais antes de poder revelar o resto. No entanto, em referência ao Deus do refinamento, eles devem ter sido mortos e quase saqueados de toda a sua riqueza e herança. Felizmente, o Deus do refinamento preparou este tesouro com antecedência. Mas espere. Foi aqui que Draco encontrou a primeira falha em sua teoria. Como o Deus do refinamento saberia antes desse tempo preparar este tesouro? A facção que orquestrou a sua morte provavelmente estava ligada àquela que erradicou os dragões. Se até mesmo os dragões não conseguiram ver sua morte chegando, como poderia ser diferente para um mísero deus de semi-origem que muito provavelmente se escondeu durante toda a vida, não se importando com nada além de aprimorar suas habilidades? Isso foi respondido quando Draco foi levado ao reino dos deuses das origens pela primeira vez, e ele foi abordado pelo deus da origem da alquimia, Copérnico. Naquela época, as palavras de Copérnico foram: atualmente, participando do teste da pequena norma, acho que alguém deve, mais cedo ou mais tarde, adquirir essa herança. Não só isso, mas possuir tanto talento para combate e habilidades comerciais combinadas. Tais linhagens. O que um monstro. Lembre-se, garoto, eu faço isso por causa do seu futuro brilhante, do seu talento e para que você consiga herdar o caminho da pequena norma. Não me fale. Deixando de lado o deus do refinamento chamado Norma, Copérnico sabia que eles haviam projetado um teste de legado e que Draco estava participando dele. Ele também disse que alguém deveria adquiri-lo mais cedo ou mais tarde, além de afirmar que a única razão pela qual ele ajudou Draco foi para ajudá-lo a adquirir a herança do deus do refinamento. Isso lhe disse três coisas. Em primeiro lugar, o S-Deus ex-origem estava não ciente de que o Deus do refinamento havia estabelecido um teste de herança. É preciso saber que o mundo exterior apenas pensava que este local continha todas as recompensas, mas não tinha ideia da existência de testes. Draco sabia disso graças à Visade. Em segundo lugar, qualquer habilidade comercial que o Deus do refinamento estivesse tentando levar para o ranking de origem era importante para o S-Deuses de origem. Pode ser que ter outro Deus origem fortaleceria suas forças e aliviaria seu fardo coletivo, mas Copérnico nunca se concentrou nisso especificamente. Em terceiro lugar e mais importante, o S-Deuses origem apoiavam totalmente o Deus do refinamento e desejavam que alguém assumisse seu manto e continuasse. Como tal, dois deuses da origem inteiros desperdiçaram seu tempo dando-lhe um pouco de energia da origem apenas como um incentivo. A partir desses três fatos, e do fato de o Deus do refinamento ter sido carinhosamente chamado de Pequena Norma, Draco deduziu que aqueles que os alertaram sobre o perigo que se aproximava eram os próprios deuses da origem. Droga! Se isso fosse verdade, então a questão da Antiga era uma confusão muito maior do que Draco pensava. Pois mesmo os deuses da origem foram incapazes de simplesmente socar diretamente para baixo e esmagar todos os encrenqueiros até a morte, forçando-os a usar meios indiretos para alertar as pessoas com quem eles se importavam. Portanto, o Deus do refinamento deve ter colocado um teste de combate no início desta missão única para garantir que seu futuro herdeiro tivesse talento de combate suficiente, de modo que não ficasse tão indefeso quando confrontado com outros inimigos capazes de combater. Mas isto, como afirmado anteriormente, era meramente opcional. Não era uma exigência de vida ou morte. Afinal, o mais importante ainda era ter certeza de que o futuro herdeiro seria realmente compatível com a herança em si. E houve um período de espera de meses aparentemente aleatórios para que o estranho entrasse neste pequeno mundo, permitindo-lhes aprender os métodos Tradesquil da antiga era. Isso permitiria que eles fundissem tudo o que aprenderam lá fora com alguns pedaços do legado que o Deus do refinamento havia deixado para seus descendentes. Olhando para trás e levando tudo em consideração, deve ter sido outro tipo de teste. Afinal, todo este pequeno mundo foi gerenciado pelo Espírito de Deus do refinamento. Era provável que nada passasse despercebido, então ele definitivamente teria visto o crescimento obsceno de Draco em tão pouco tempo,
bem como seu ato de esclarecer o povo do tesouro. Ou melhor, será que a razão pela qual a competição foi realizada tão tarde na linha do tempo foi porque o Deus do refinamento queria dar-lhe um tempo de bônus por seu ato de bondade? Se fosse assim, faria muito sentido, na verdade. Uma boa ação merecia outra. Ao ajudar seus descendentes sem condições, também lhe permitiu aprimorar suas habilidades comerciais de forma ainda mais acentuada. Como afirmado antes, Draco conseguiu alcançar o ranking de grande mestre em ferraria e alquimia e elevou a engenharia mágica, bem como o escrivão, ao ranking de especialista em apenas cerca de 6 a 8 meses. Isso era inédito em qualquer lugar do mundo e ele só conseguiu isso graças aos recursos deste tesouro, que Draco sabia em seu coração. Suas projeções originais o levaram a alcançar o ranking grande mestre em ferraria ou alquimia depois de 2 a 3 anos, na melhor das hipóteses. Isso porque, por fora, ele nunca teria tido liberdade para se dedicar ao trade skills. Havia muitas coisas para ele fazer e realizar, de modo que ele só poderia praticar habilidades comerciais quando as estivesse realmente usando para um propósito, não apenas para aumentá-las. Draco levantou a cabeça para olhar para o espírito do deus do refinamento que estava encarando os candidatos enquanto eles tentavam descrever mentalmente o palácio para ele. Para Draco, foi como se o tempo tivesse desacelerado enquanto ele pensava em tudo até aquele momento. Bem, não foram nada exagerados. Sua habilidade passiva Pinnacle Inteligência 1 entrou em ação, junto com sua Dark Angel Inheritance. Os dois combinaram-se para aumentar suas faculdades mentais com tanto poder de processamento que lhe permitiu extrapolar e racionalizar tão rapidamente que o tempo desacelerou a tal ponto que apenas alguns segundos se passaram desde que o espírito explicou seu teste. Draco circulou suas conclusões e perguntas, voltando ao que trouxe tudo isso à tona, o estilo e estrutura dos testes oficiais da competição. Por que ego? Por que não honestidade, criatividade ou foco? Todos eles poderiam facilmente ter sido julgados no mesmo teste com uma variação de palavras e, para ser honesto, pareciam muito mais importantes para um artesão do que o ego. Pedir a um criador que não tivesse nem um pouco de ego era realmente difícil, especialmente para alguém que teve sucesso com o que fez. Foi natural sentir orgulho do seu trabalho. Se não, então por que perdi meu precioso tempo fazendo isso? Para que eu pudesse bater na porta da minha geladeira e esquecer que existia. Draco entendeu que a razão subjacente era simplesmente devido à sua suposição anterior. O deus do refinamento precisava de um herdeiro livre de ego, que pudesse olhar para algo inacabado e vê-lo como imperfeito. Só então eles seriam capazes de consertá-lo da melhor maneira possível, trazendo à tona a melhor forma possível. Então, seguindo as revelações de Copérnico e alguns dados extrapolados, aqui está a conclusão a que Draco chegou. Qualquer que fosse a herança que o deus do refinamento queria dar, muito provavelmente o caminho Tradesquil que eles desenvolveram, e que os deuses da origem estavam ansiosos, estava incompleto. Droga! Assim que Draco pensou isso, sua mente girou ainda mais rápido enquanto ele conectava muitos mais pontos. O deus do refinamento ainda não havia alcançado o rank origem, certamente porque eles ainda estavam traçando seu próprio caminho e provavelmente haviam chegado ao ponto de conclusão. A facção secreta no escuro não devia querer ver isso acontecer, então eles mataram o deus do refinamento antes que pudessem ascender. Os deuses origem não queriam isso, mas não conseguiram evitar a morte do deus do refinamento, então optaram por criar um teste elaborado em seu lugar para encontrar uma pessoa que pudesse. O que o teste da competição? Foi habilidade? Classificação? Não, como o próprio espírito do deus do refinamento havia dito, ele queria talento. Não importava se o sujeito era de rank amador ou de Deus, qualquer que fosse a herança que o deus do refinamento tivesse inventado, exigia um talento absurdo de habilidade comercial, talento no nível de norma, o próprio deus do refinamento, para ser concluído. Caso contrário, permaneceria para sempre inacabado nas mãos de um sucessor escolhido se eles não tivessem talento à altura. O segundo teste, observação. Porque a observação for necessária. Claro. Seria bom se um artesão de Tradesquil tivesse isso, mas coisas como insight, dedução e conhecimento poderiam ter sido testadas aqui com uma variação de palavras e, como no primeiro teste, pareciam escolhas muito melhores. Foi no entendimento que Draco alcançou que o levou a ver o padrão.
A observação de um artesão Tradesquil só era necessária em alta qualidade se o artesão em questão estivesse pegando um trabalho semi-completo e precisasse desenvolvê-lo. Como um escritor trabalhando em uma sequência ou um arquiteto finalizando um projeto iniciado. Se eles não tivessem a faculdade mental e habilidade para ver cada detalhe do material de origem, tudo o que acrescentassem para finalizá-lo seria lixo. Isso prejudicaria o material de origem ou até mesmo arruinaria completamente. Mesmo o menor desvio pode desviar o caminho por quilômetros. Quem quer que fosse assumir a herança tinha que ser capaz de olhar para qualquer norma, o Deus do refinamento, que havia sido pioneiro e compreender cada detalhe da mesma forma que o Deus do refinamento fez. Para o ego, seja humilde o suficiente para aceitar que o trabalho está abaixo da média e faça tudo o que puder para concluí-lo. Observação. Observe a verdade e a quinta essência do material de origem, para que você possa replicá-lo à vontade. Provavelmente, o próximo teste seria criatividade. Criatividade. Ter imaginação para adicionar o restante das seções que faltam para completar o material de origem, apoiado pelo conhecimento e talento, é claro. Este seria o teste final e o ponto de corte final. Draco não estava adivinhando, Visage e companhia lhes contaram os processos, mas como afirmado antes, eles não tinham ideias sobre os verdadeiros propósitos desses testes. O próprio Draco não tinha ideia até ouvir as palavras exatas do Espírito do Deus do refinamento. Ele não ouviu o texto do terceiro teste, mas ouviu do que se tratava o conteúdo. E se tudo o que ele supôs até agora estivesse correto, era provável que o terceiro e último teste fosse sobre criatividade, fechando o círculo. Assim que Draco alcançou esse entendimento, sua inteligência Pinnacle foi desligada, assim como sua herança do Anjo Negro. O tempo, que parecia ter parado, recomeçou de repente e nada realmente mudou desde então. Bem, houve uma coisa que aconteceu. O calmo espírito do Deus do refinamento que estava esperando que os candidatos começassem a visualizar o palácio para analisá-los foi atingido pelos pensamentos rápidos de Draco de repente. Depois de piscar questionavelmente por um momento enquanto analisava seus pensamentos, ele finalmente congelou e se tivesse uma expressão, definitivamente exibiria o extremo da descrença e choque ao se virar para Draco, que exibia um sorriso arrogante. Pinnacle inteligência, habilidade passiva efeito, possui capacidade de pensamento e raciocínio 2 vezes o seu limite atual. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.